Desse modo, a gente consegue fazer todos aqueles testes que a gente fez no modo manual, só que agora de forma automática. Para isso a gente vai precisar de um notebook, do analisador, do item teste e de um cabo USB. Lembrando que é bom usar sempre o cabo USB que acompanhou o analisador. Isso porque é um cabo especial, que tem uma blindagem especial. E assim, dessa forma, às vezes se você for usar um outro cabo de baixa qualidade, ao o analisador fazer os chaveamentos do relé, das condições de falha, causa uma interferência sobre o cabo e perde a comunicação com o computador, e você perde o teste e tem que fazer tudo de novo. Então, para a gente poder fazer o teste, nós vamos ligar o analisador e em uma porta que já foi definida anteriormente, né? Lembrando que é bom a gente definir uma só porta do computador, porque ela vai estar relacionada com a porta COM virtual. Então, se a gente ficar mudando a porta COM, se a gente ficar mudando a porta USB, a gente vai ter que ficar mudando a porta dentro do software. Então, para evitar isso, a gente seleciona sempre uma porta e conectar ela. Tá. A gente conectou, a gente pode perceber que mudou a tela aqui no analisador. Apareceu: a conexão USB foi estabelecida, abra o software e aperte conectar. Então, aqui a gente vai abrir o software. Um pouco lento. Aqui a gente já pode de uma vez, o software ele vai pedir para você, tem algumas informações, algumas instruções aqui, e que ele fala que antes de você iniciar o teste, você verificar quais são os valores de limite, tanto para fuga quanto para resistência, enfim, se você está usando o adaptador ou não. No outro vídeo a gente mostrou como é que faz para você fazer o offset do adaptador, os dados do equipamento, e ele pede para você colocar a ponta de prova do pino de terra. Um detalhe importante é o seguinte: não ficar mexendo no cabo USB enquanto está fazendo o teste. Caso ele dobre ou então dê algum contato, ele pode perder a comunicação e você vai ter que começar o teste novamente. Uma outra coisa que ele pede também é que aqui ele vai pedir para você alternar a ponta de prova para pontos estratégicos de equipamento, como chassi, parte aplicada e etc. Essa mudança de ponta de prova não pode durar mais do que 30 segundos, senão ele também anula o teste. Tá? Então vamos lá. Para a gente começar o teste, primeiro você seleciona aqui qual que é a porta COM. Eu já sei previamente que a porta COM que eu estou usando, essa aqui, é a COM 3. Então eu venho aqui, seleciono a COM 3 e aperto conectar para desconectar. Em outro vídeo, no vídeo de instalação, a gente mostrou como é que faz para a gente descobrir qual que é a porta COM que está sendo utilizada. Então eu apertei aqui, ele conectou. Então aqui se coloca qual foi o número de certificado, qual que é o equipamento que está sendo utilizado, modelo, data, com todos esses valores aqui. A gente coloca antes de começar o teste, definiu tudo pronto. A gente não está usando um adaptador. Caso você esteja usando um adaptador, você coloca aqui, vou colocar aqui o offset deu 0.2. Parece 2. Beleza. Ok. Beleza, vamos iniciar o teste. Então ele está medindo. Ele mediu a tensão. Já mediu a resistência de aterramento. Aqui, ó. Aí ele está pedindo para você colocar a ponta de prova em uma parte aplicada do equipamento e em seguida apertar N. Então no caso aqui, nós vamos deixar aqui como uma parte aplicada mesmo, só para fim demonstrativo. Vou apertar o N de uma vez aqui. Então, novamente está pedindo para você trocar a ponta de prova, para você tirar a ponta de prova da onde já estava e passar ela para o chassi que está pedindo. Então, aqui no caso é um chassi plástico, né? Mas vamos colocar aqui assim mesmo, só para mostrar. A gente aperta o M e aí ele continua a fazer os testes. Lembrando que, diferente se a gente está usando o ECG ou não,
ele vai aproveitar o chaveamento para poder fazer as medidas dele. A diferença vai ser na hora que você vai imprimir. Aqui nós vamos para a parte de impressão. Outra coisa, caso você queira fazer um outro teste, só mudar os valores aqui, lembrando de mudar os valores do certificado antes de começar a fazer o teste. Então você vem aqui em certificado, ele gerou para você 2 certificados com um detalhe. Como são testes independentes, ele trata a parte do ECG separada do teste geral. Então ele vai gerar 2 certificados independentes, tá vendo? A página 1 de um e 1 de um, mas com os mesmos dados do equipamento. Um só para a parte do ECG e o outro com a parte geral dele. Então ele já gerou a aprovação e reprovação automática do equipamento, e você pode mandar imprimir, ele vai imprimir na impressora padrão. Bom, então aqui nós temos uma versão impressa, ele vai imprimir na impressora padrão, e lembrando que você imprime de forma independente os 2 certificados. Então, o primeiro botão você imprime a parte geral, que ele mediu a tensão da rede, assistente de aterramento e aquelas correntes de fuga. Eu imprimi ele, que é esse daqui, e o de baixo você imprime só a parte do ECG. Então a gente recomenda, ele já vem formatado com espaço em cima e espaço embaixo, para um papel timbrado. Então esse aqui é um exemplo de um papel timbrado. Então se você imprimir essa folha nesse daqui, vai ficar mais ou menos assim. Esse aqui é um exemplo de como é que fica do papel timbrado o teste de segurança elétrica. Então ele está aqui com todas as aprovações e aprovações. Uma coisa que a gente recomenda é o seguinte: como são muitos testes e muitas informações, tem algumas coisas aqui que elas ficam abreviadas e muitas delas ficam meio soltas, justamente por ser um equipamento, como já foi dito anteriormente, meio genérico, que serve para para uma gama muito grande de equipamentos. Por isso, tem muita coisa de forma genérica, por exemplo, parte aplicada. Ele não falou qual foi a parte aplicada. Então isso a gente sugere que para cada tipo de equipamento, ou então para um só, você faça como se fosse um anexo. Tem aqui, ó. Caso você tenha interesse, a gente pode fornecer isso aqui no site, ou então mandar por e-mail, que ele mostra como, ele mostra referência complementar do certificado. Então aqui, para quem não sabe o que é a abreviação de REV, que está reverso, abreviação de DIR, direto. Então tudo que está aqui no certificado ele está mostrando. E te falando quais foram os pontos de referência. Por exemplo, para a parte aplicada, para o desfibrilador foram as pás. Qual foi o ponto de medida de referência para o fundo de chassis? Aí que, por exemplo, ele está te falando que a parte que você mediu o chassi foi na parte superior metálica do gabinete. E aqui tem um campo para observação. Então, o ideal seria você fazer isso e anexar ele junto com o teste de segurança elétrica. Então ele ficaria mais ou menos assim, esse no caso sem o ECG. Com o ECG está aí uma página aqui a mais usando a parte aplicada. Caso você não queira ter isso aqui numa cópia física, em papel, você pode usar um programa que chama PDF Creator. Então, ou você instala o PDF Creator ou qualquer outro tipo de impressora virtual que imprime PDF e colocar ela como impressora padrão. Na hora que você mandar imprimir, ele vai imprimir uma cópia em PDF e salvar no computador. Só que aí entra um detalhe. Se você salvar PDF, ele vai salvar dessa forma. Só que existem outros programas que se chamam, tem um que eu posso falar que se chama PDF Outmark. E existem outros. Esses arquivos de tratamento de PDF, eles criam uma marca d'água no PDF. E você pode criar em vários PDFs ao mesmo tempo. Então você pode, por exemplo, fazer 30 testes de PDF, 30 testes de segurança elétrica, salvar eles em PDF e depois abrir esse programinha e ele vai colocar a marca d'água em todos os PDFs e vai ficar, por exemplo, assim, só que salvo em PDF.